Então fala aí, galera neurótica por HQ, e hoje nós vamos sair aí das páginas dos quadrinhos e vamos para as telas de cinema. Vamos falar de um filme 100% Juiz Forano, O Monstro do Paraibuna. E eu vou conversar com duas pessoas que contribuíram para a realização do filme. Vamos conversar com o Leonardo. Leonardo, se apresente aí, por favor. Então, fala galera do Neurose HQ, quero agradecer muito aqui ao Sandro Fernandes pelo convite para estar aqui falando sobre o projeto do Monstro do Rio Paraibuna. Eu estou honrado em estar participando disso aqui com vocês. E vamos conversar também com o Eustáquio, que foi ator no filme. Eustáquio, entra aí na conversa. E aí, gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, Sandro. Uma boa noite a todos aí do Neurose HQ. E meu nome é Eustáquio, eu fui ator no Monstro do Rio Paraibuna, interpretei o Bruno. A gente vai falar bastante sobre o filme aí hoje, eu espero que vocês gostem bastante do nosso bate-papo. Joia! Gente, então eu trouxe eles hoje aqui para a gente poder conversar dessa grande iniciativa. Primeiro, um filme com um tema que, para quem é de Juiz de Fora, vai adorar, o Rio Paraibuna. E nós temos então um monstro no Rio Paraibuna. E, ô Leonardo, como é que surgiu essa ideia, cara? Um monstro no Rio Paraibuna. O surgimento da ideia do Monstro do Rio Paraibuna aconteceu a partir de debates cineclubistas que a gente teve no Cineclube Movimento do IAD em torno de gênero de horror, depois de um intercâmbio que eu fiz dedicado a esse gênero. Amigos como Felipe Fontinelli e Atom Regina se reuniram para assistir O Monstro da Lagoa Negra. E aí tive uma ideia a partir disso para criar um filme de ficção científica, um roteiro que fosse baseado nessa história juiz-forana que a gente deu início à criação com o roteiro. Pô, legal. E me conta uma coisa, Leonardo, assim, dessa ideia, né, dessa gestação até chegar no último dia de filmagem, cara, como é que foi? Como é que foi essa trajetória? Então, sobre a trajetória, né? Vamos lá. A trajetória, né, da ideia, do planejamento até a execução, o percurso do Monstro do Rio Paraibuna contou com a ajuda de muitos envolvidos, sobretudo do curso de Cinema e Audiovisual da UFJF, onde, através de disciplinas como roteiro, produção audiovisual, montagem e edição, a gente teve a possibilidade de realizar uma obra em um longo processo até o seu primeiro corte. As condições de produção eram mais determinantes que o roteiro em si, que serviu mais como um guia para a equipe e o elenco durante o processo. Mas diante de várias dificuldades, entraves para a produção, foi necessário um envolvimento da equipe para que a gente pudesse trabalhar isso juntos de maneira que a gente pudesse resolver conflitos, né? Então tivemos muitos conflitos ao longo desse processo, né, que foi desde a etapa da criação de um roteiro, passando por tratamento científico do roteiro, né, uma pesquisa para ver se aquelas informações realmente condiziam com a ficção científica, né? E além disso a gente teve uma etapa, né, posterior, que foi a de pré-produção, de formação de equipe, de levantamento de orçamento, de bolsa, né? No caso foi um edital. E ao longo de todo esse processo, né, dentro da UFJF, do curso de cinema, que ele foi sendo desenvolvido a partir de ensaio com elencos, depois o design de produção, a construção do figurino, dos objetos de cena, e depois as gravações, né, as diárias, né, os transportes até os locais onde a gente tinha visitado para fazer as gravações, com autorizações, né, do responsável do local. E depois de gravado diversas cenas que a gente tinha escalonado no roteiro, aí sim fomos para a etapa de gravação, que foi sucedida pela edição, né? Depois
um primeiro corte, depois uma montagem, depois um afinamento do material com um tratamento de som, né? Um tratamento de som, mas foi basicamente isso, formação de equipe, uma produção executiva que eu desempenhei no projeto, né? Com a produção executiva eu tive participação na criação do roteiro junto com o Felipe Fontinelli e a Trum Regina. Depois, na produção do elenco, tive a participação do Paulo Moraes, que também é protagonista do projeto, ele fez a produção do elenco. Enfim, foi um processo que durou assim, desde a sua concepção em 2018, né, com participação em cineclubes, depois do 2019, né, já com as gravações, né, já com o roteiro pronto, e agora estamos numa fase de finalização que seria o do licenciamento da música, né? Estamos nessa fase de licenciar as músicas do projeto do Monstro do Paraibuna. Se até amanhã os efluentes não cessarem, podemos considerar oficialmente que os efeitos serão irreversíveis. Em testes que realizei com capivaras hospedeiras, detectei uma forma mais agressiva da bactéria Rickettsia parkeria, a da febre amarela. Essa bactéria está sofrendo mutações devido ao contato dela com a bentonita. Pô, quer dizer que assim, não é... A impressão às vezes que passa, né? Quando a gente fala um filme de Juiz de Fora, você pensa até que é alguma coisa, vamos dizer, amadora. Não, do jeito que você está me falando, você está encarando um processo totalmente profissional, passando desde as permissões de filmagem até encarando, né, as licenças musicais. Sim, sim. Essa questão do licenciamento musical é sobretudo devido à divulgação e à hospedagem desse vídeo em stream, né, como YouTube, né, que pode haver algum tipo de reivindicação de direitos autorais. Então, para nos resguardarmos, né, desse tipo de problema que a gente pode ter se a gente utilizar uma música usada na internet, a gente está fazendo esse processo de utilizar músicas licenciadas e trabalhar em cima disso. Leonardo, é porque uma coisa que você respondeu, cara, que chamou muito minha atenção. Você falou que teve apoio da UFJF. Eu vou te fazer uma pergunta sobre apoios depois, mas na hora que você entrou no curso, então, que você levou o projeto, a UFJF te deu um apoio, então, para poder trabalhar em cima do projeto? Sim, sim. Foi um apoio que partiu, né, do curso de cinema, que ele possui todo um aparato, né? Mas assim, eu posso entrar então nessa pergunta do apoio que a UFJF deu? À vontade, cara. Assim, aqui vamos fazer uns papos sem censura. A universidade que fomentou a produção dessa obra de ficção científica, né? Uma rica experiência proporcionada em seus diversos setores, como o Instituto de Artes e Design, que além do cinema de audiovisual também inclui o ateliê de moda, que foi importante para a confecção do figurino dos monstros, o Estúdio Almeida Fleming, que emprestou os equipamentos de imagem e som, o Cineclube Movimento, que deu uma extensão cinematográfica, e também a gente contou, né, ao longo desse processo com uma bolsa, né, da Pró-Reitoria de Cultura. Essa bolsa, ela foi conseguida através de um edital, né, lá na Procult, né, e essa bolsa de iniciação artística foi oferecida através de um projeto escrito com edital, né? Então teve essa bolsa e também locações, né, tipo a Faculdade de Ciências Contábeis, né, de Engenharia, o Museu Murilo Mendes, o Fórum da Cultura, o Almoxarifado Central. Todos esses locais da UFJF que emprestaram os locais foram super importantes na contribuição para a realização do projeto. Além do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, o Espaço Calibu e a Usina de Marmelos, que também prestaram espaços, né? Assim, a gente teve locais emprestados
pela UFJF e também por locais públicos e privados, né? Assim, que a gente conseguiu autorização para fazer essas gravações. Eustáquio, e me conta aí, como é que foi embarcar, entendeu, nessa aventura, cara? Você tem algum background como ator? Você tinha antes? Então, a minha história com esse filme em particular, ele é bem engraçado, porque quando eu fui para fazer o teste, eu fui fazer o teste para um outro papel, né? E aí eu cheguei e fiz um teste que eu fui para fazer um outro papel, foi até no Espaço Excalibur, lá o dia que a gente foi fazer o primeiro teste. E aí, depois desse primeiro teste, o Felipe e o Léo me convidaram para fazer o Bruno, né, que era o pescador que vai participar da história durante um tempo maior do que o personagem que eu ia fazer antes. A respeito do que eu já tinha, eu fiz teatro também, porque eu cursei a faculdade de artes, então eu fiz algumas matérias de teatro. E eu já participei como ator de um outro curta que eu produzi para a Lei Murilo Mendes, em 2012. É o que eu tinha aí de expertise como ator. Mas como eu atuo na área de licenciatura, eu dou aula, eu acho que a gente sempre está atuando e sempre está passando por diversas experiências ligadas à atuação na vida eu fiquei muito feliz em ter feito um teste para participar de um papel e ter sido convidado para participar de um outro papel que tinha uma influência um tanto maior quanto o outro que eu ia fazer. Então eu acho que foi bem bacana essa história na hora de fazer esse teste para poder participar do Moço do Rio Paraibuna. Eu fico brincando com isso, eu falo que todo professor tem que ter um quê de ator, porque tem hora que você tem que mesmo que interpretar para a turma alguma coisa que às vezes você ainda está, né, preparando, elaborando. E muitas histórias, cara, de atores que começaram grandes carreiras aí, começaram desse jeito, saca? Fui fazer papel para fui fazer um teste para um papel e me escalaram para outro. Essa daí é uma história bem comum em grandes atores, hein? Você já está começando com um ponto bem positivo nisso. Então, eu gosto muito dessa área, já estou até entrando em um outro projeto de um amigo meu também, para poder participar como ator, que ele me convidou, depois do Moço do Rio Paraibuna. E assim, eu acho que o que aparecer, eu não vou negar não, porque eu gostei bastante da experiência, foi uma coisa que me acrescentou demais, e eu fiquei muito feliz de ter participado do projeto. Com isso, eu quero ter essa felicidade mais vezes. Então eu acho que eu vou seguir aí todas as vezes que me convidarem, sempre que aparecer oportunidade eu vou aproveitar. Ah, perfeito, cara. Ô, Leonardo, e aquela pergunta que é clássica em qualquer entrevista de cinema, cara. Fazer cinema no Brasil é difícil, isso daí todo mundo concorda. Mas me conta uma coisa, fazer cinema local, cinema dentro da própria cidade, é mais difícil ou é tão difícil quanto? O cinema brasileiro ele é muito rico em criatividade, diversidade em suas produções, apesar de ter sido dominado pela indústria cinematográfica norte-americana desde os seus primórdios. O cinema independente no nosso hemisfério não é muito valorizado. Por causa dessa desvalorização, a gente acaba perdendo muitas obras, né? Porque poucos foram os filmes que sobreviveram ao longo desse processo, né, das primeiras décadas do cinema no Brasil até os dias atuais. A gente tem, por exemplo, os filmes que foram perdidos em enchentes, em incêndios, né, e até mesmo por causa de descaso, né? Agora, isso a nível nacional. A nível local, a gente pode variar de acordo com o nível de complexidade de áreas para a realização do projeto, né? Porque Juiz de Fora é a cidade de um dos pioneiros do cinema brasileiro, que é o João Carriço. Ele realizou vários filmes aqui na primeira metade do século XX, conhecido como os cinejornais, né? Os cinejornais João Carriço, que eram pequenos documentários sobre locais e atividades em JF. Mas hoje, com a tecnologia digital, é complicado fazer... se é complicado, né, isso depende do projeto. A gente pode ter curtas-metragens que são realizados em uma semana, em oficina de cinema e tal, de vídeo.
e outros que podem demorar aí anos para serem realizados. Então isso vai depender muito assim da complexidade do projeto. Não é algo que a gente possa generalizar, assim, se é difícil produzir. Depende muito, né? Da quantidade de atores, da quantidade de dias que vão ser levados para se gravar. Então depende. Ô Léo, e aproveitando um gancho desse aí, quando a gente fala de produção local, pelo menos Juiz de Fora, a gente tem percebido que o público de Juiz de Fora tem apoiado bastante o cinema local, né? Eu acho que o que dificulta mais que da questão do local para os grandes centros é a questão não de divulgação, mas de comercialização do produto que você cria. Então o acesso que você tem no local, você tem um apoio bem bacana, pelo menos aqui falando de Juiz de Fora, você tem um apoio para poder realizar esse tipo de produção em Juiz de Fora, mas o alcance que você tem disso fora dos grandes centros, ele é muito menor. Isso devido à internet, né, tem mudado. A gente consegue, hoje em dia, distribuir filmes através de lista de e-mails, de redes sociais, né? É o que a gente tem feito com o Monstro do Paraibu, né? Eu acho que com o nosso trailer a gente conseguiu um bom alcance, né? Só que se a gente for comparar, né, com o cinema de Hollywood, né, ou o cinema francês, a gente tem uma certa dificuldade porque assim, existe um recurso para se aplicar, mas às vezes esse recurso não é suficiente, né? Então a gente cria um monte de filmes de série B, né? A gente não tem editais milionários para atores, né? Que a gente possa pagar milhões para um ator. Mas ainda assim a gente tem algum apoio, alguma realização, algum apoio do Estado, do governo federal, do próprio cinema universitário, né? Que é o caso do Monstro do Rio Paraibu, né? Mas a gente assim, devido a essa questão da desvalorização histórica do cinema nacional, do cinema brasileiro, que a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas com o digital isso está mudando, porque o digital barateou, né, o acesso à câmera, a tecnologias de edição, né, principalmente de edição. Antigamente você precisava de um grande aparato de moviola, né, para fazer a edição dos filmes na película, de um laboratório com câmera escura. Hoje em dia, com notebook, com digital, você resolve esse problema do filme, né, da película. Mas ainda assim é difícil porque a gente não tem... A gente tem muitos filmes B, né? São filmes de baixo orçamento, porém não chega à categoria de trash, né? A gente tem um meio termo entre o filme trash e o filme B, principalmente nos filmes de terror brasileiro. Isso que você falou, cara, eu notei, talvez por estar mais em casa e dar mais atenção à internet, a gente teve, acho que do segundo semestre do ano passado, né, nós estamos em 2021, então segundo semestre de 2020 até agora, eu já contei aí uns 3, 4 festivais de filmes de terror e com um número razoável, tá? Não razoável, um número impressionante de produções nacionais. Coisa que assim, eu desconheço se a gente estava com uma produção assim antes. Eu acredito que seja desconhecimento, porque não me parece que são profissionais que apareceram, né, agora, né, por causa da pandemia e resolveram fazer filmes. Então o que vocês falaram aí é muito verdade. Tem muita inspiração também do Mojica, né, do Zé do Caixão. O cinema de horror brasileiro, ele tem uma força, né, que vem lá do
do Peter Bayastoff, né, com aqueles os filmes trashes que ele fazia, que ele faz, né, o Rodrigo Aragão. A gente tem vários cineastas dedicados a esse gênero. É legal, é muito legal pesquisar e ir mais a fundo, né? Denilson Ramalho, enfim. Eu não sei quem é o diretor do Mangue Negro, foi um dos primeiros que eu vi, assim, fora do Zé do Caixão, né? E eu fiquei assim, uau! Então, é o Rodrigo Aragão. É o Rodrigo Aragão. Uhum. E cara, me fala uma coisa, a gente tá citando isso, né? Filme trash. Eu sou um fã de filmes trash, eu considero eles cult. Você falou aí do Monstro da Lagoa Negra. Cara, os filmes da Hammer são assim. Até hoje, pra mim, são impressionantes. E olha a data que daqui a pouco eles estão fazendo, né? Estão chegando a quase 100 anos daqui a pouco. Então, os filmes da Hammer são da década de 50, né? A gente tem... Eu tenho um livro aqui com vários croquis dos figurinos dos monstros da Hammer, feito pelo maquiador dos monstros. Aí você tem os croquis do Frankenstein, da Múmia, do Drácula e do Homem-Serpente. São vários croquis, né, num livro que serviram de inspiração para o projeto do Monstro do Rio Paraibuna. O que me chamou a atenção, quando eu vi, o trailer trouxe uma memória afetiva, que eu falei assim, cara, eu tenho uma sensação assim, não de ter visto isso em algum lugar, mas sabe aquilo que acende a luzinha lá dentro no fundo da memória? Eu falei, pô, eu tô lembrando desses filmes de terror que eu já assisti. O dia que a gente conversou, né, na hora que você falou o monstro da Lagoa Negra, eu falei, meu Deus, é lógico que ele faz cinema, ele conhece, mas quantas pessoas aí que eu falo que não conhecem esse filme? E me responde uma coisa, você acha que Monstro do Paraibuna, numa hora a gente vai estar falando dele como um filme cult, tanto quanto esses daí que a gente falou? Então, a gente não sabe, né, do futuro, mas a gente pode esperar que daqui a 70 anos, né, as pessoas vão estar pesquisando pelos filmes que foram feitos hoje, né, há 70 anos atrás. A gente pode sim ter o Monstro do Rio Paraibuna como um documento do nosso período que a gente está vivendo, né? Da história de Juiz de Fora e tudo mais. E a questão dele ser ou não um filme trash, né? Um filme culto trash, isso aí e não é. A gente está num meio termo entre um filme trash e um filme B. Porque apesar do Monstro do Rio Paraibuna ter um baixo orçamento, ele teve uma filmagem e uma edição eficiente, né? Não foi feito, não é um lixo total, não é um trash total, né? Tem algumas coisas, uns elementos do gênero do trash, do subgênero, né? Porém, a gente ensaiou, a gente procurou usar técnicas da fotografia para fazer o filme na melhor qualidade possível que a gente tinha ali no momento. Então, acredito que a edição ela levou muito tempo, mas acredito que sim, devido ao baixo orçamento, tem algumas características do cinema trash, mas não é um trash assim que um tipo de filme que foi mal filmado ou mal editado. A gente usou técnicas, né, eficientes para realização do projeto, mas ele não teve um grande orçamento. Então, por isso que, se eu fosse classificar, né, ele como um filme culto, né,
eu também pensaria nesses dois elementos, do cinema B, de baixo orçamento, e o cinema trash, né, que tem a ver, sabe, com essa temática dos filmes trash e tudo mais. Ah, joia. Ô Eustáquio, e me conta duas coisas, cara. Qual que é a sua cena favorita, mas assim, como ator, qual que foi a que você participou? E qual que é a cena favorita sua geral no filme? Sem dar spoilers, por favor, pode citar a cena genérica só. Não me conte o final do filme. Pode deixar. Assim, coincidentemente, as duas cenas que eu mais gosto, né, são uma como ator, que é a primeira cena, que já até saiu, já tá lá no YouTube, que é uma cena que me fez crescer muito, porque eu tive que aprender a ancorar um barco para conseguir fazer aquela cena, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? E é uma cena que eu gravei com o Anderson, que ele não sabia nadar, e o barco vira na água na primeira cena. Então a gente... é uma cena de um take só, porque não dá pra repetir, né? Porque tem que dar certo no primeiro take. Então eu acho que foi uma cena que, como ator, eu gostei muito. E tem uma cena que ela é mais lá pro final, que é uma das que eu mais gosto, que é uma que eu tô discutindo com o professor pra poder ver quem vai poder sair pra poder enfrentar a capivara. Não vou dar mais detalhes pra gente não entrar nas coisas, mas essa é uma das minhas cenas favoritas do filme, é essa que eu discuto com o professor, mais lá pro finalzinho, pra gente poder decidir quem é que vai enfrentar a capivara lá no final. Cara, não estraga minha experiência, por favor. Pode deixar. Que isso? Parece que é a tal da tilápia gigante. Eita, eu acho que isso não é tilápia, não. Eu acho que é. Acho que é ela, sim. É a tilápia gigante, sim. A mãe d'água tem aparecido por aqui. Cleiton! 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 Leonardo, você falou de alguns lugares que apoiaram aí o filme. Deixa eu enfiar já duas outras perguntas para você. Se você esqueceu de alguém aí que apoiou as filmagens. E o Monstro do Paraibuna é o primeiro filme do curso de audiovisual da UFJF, cara? Não. Houveram filmes anteriores como trabalho de conclusão de curso na UFJF. Eu realizei uma mostra no Cineclube Movimento do IAD, da UFJF, do Instituto de Artes e Design. E lá no Cineclube Movimento, uma das mostras foram filmes realizados para TCC, para trabalho de conclusão de curso. Então, devido a essa mostra, né, ainda não existia projeto de Monstro do Paraibuna. Eu era bolsista desse projeto de extensão e fui atrás dos realizadores que tinham feito, dos meus veteranos que haviam feito filmes, né, para fazer uma mostra com esses filmes. Então, se você procurar por Cineclube Movimento, você vai encontrar essa mostra, né, e quais títulos que estiveram nessa mostra. Teve longa também, antes de eu realizar o Monstro do Paraibuna. E vários curtas, animação também esteve presente. Enfim, foi uma mostra bem legal. Leonardo, a gente tem espaço, cara, para produção de cinema profissional aqui em JF?
Então, com certeza, apesar de JF ter um mercado fraco em relação a outras cidades, há muitas pessoas criativas nessa cidade, e é uma cidade universitária, né? Então tem muitos estudantes. Eu acredito que sim, mas com certeza o mercado ele é mais aquecido em Rio de Janeiro, em São Paulo e Belo Horizonte, principalmente São Paulo, mas aqui temos pequenas produtoras, né? A gente tem a UFJF, temos faculdades, né? Cursos de comunicação, curso de produção cênica, no Machado Sobrinho. Existe muito também uma produção mais voltada para videoclipes de bandas independentes da cidade. Mas, assim, se a gente for pegar se existe uma indústria cinematográfica aqui em Juiz de Fora, isso não existe. Mas a gente tem pequenas produtoras e pessoas extremamente criativas na cidade. E além de editais, né? Alguns editais municipais, estaduais, e também a possibilidade de você entrar com um edital na Ancine. Né? Mas, assim, existe a Lei Rouanet, tem também, recentemente com a pandemia, a gente teve a Lei Aldir Blanc, que fomentou também várias produções locais. Né? Sim, existe o espaço, mas não é uma grande indústria. Eustáquio, e vindo mais produções para JF, você acha que mais atores da cidade vão ter possibilidade aí de destacar e sair aí para o mercado? Então, igual o Léo falou antes, né, a questão da indústria cinematográfica em Juiz de Fora, ela é meio precária mesmo, porque existem produtores muito bons, existem pessoas com muita criatividade, existe possibilidade de criar gigantesca em Juiz de Fora. Sem contar os cenários que a gente tem aqui, né? Tem diversos tipos de locações diferentes para todos os tipos de filme. Agora, se a gente for mudar um pouquinho de área, Juiz de Fora ela já é muito rica de ator. Se você for pegar os grupos de teatro que atuam em Juiz de Fora, as pessoas que já atuaram em teatro em Juiz de Fora, a gama de ator em Juiz de Fora ela é muito rica. Né? Então, se a gente tivesse uma indústria mais forte de cinema em Juiz de Fora, com certeza seria muito mais fácil essa galera migrar ou então fazer os dois. Muitas pessoas que não estão se apresentando hoje mais poderiam voltar para esse mercado. Então, com certeza o mercado de ator em Juiz de Fora ele é muito rico já pelas companhias de teatro que a gente tem aqui. Né? E como o Léo mesmo já destacou, existem outras coisas que servem como atuação para esse pessoal, que é comercial. Então tem videoclipe de bandas, tudo isso já envolve muito dessa produção, que é uma produção menor dentro de Juiz de Fora. Ampliando o mercado cinematográfico, pode ter certeza que vai chover muito ator bom aqui da cidade. Pô, joia. E aí, deixa eu jogar a pergunta para vocês dois, né? Quais são os próximos projetos que vocês têm? Eu tenho muita vontade, assim, de produzir filmes sobre espíritos, vampiros. Tô lendo algumas coisas para me dar inspiração nisso. Amigos como o Paulo Moraes, que fez o Professor Guimarães no Monstro Paraibuna, também sempre surge novas ideias, com novas ideias. Então vamos aguardar aí o pós-Covid, né? Essa pandemia acabar, para a gente ver quais roteiros nós iremos tirar do papel. Ah, joia. E você, Eustáquio? Então, eu estou trabalhando agora com um amigo meu, fazer uma websérie, né, pro YouTube. A gente ainda não tem previsão de lançamento, a gente está na parte, a gente selecionou um elenco já, a gente está trabalhando um pouco o roteiro. Vão ser 10 episódios na primeira temporada que a gente vai fazer. Não vou contar a história agora, porque a gente ainda não tem nenhum título definido para qual é. Mas a gente já começou os ensaios, já definiu mais ou menos o elenco, a gente já está trabalhando em cima dos papéis.
E eu também, assim como o Leonardo, tenho muita vontade de produzir mais algumas coisas, eu tenho muita vontade de atuar mais em alguns outros projetos. Léo, então qualquer outro projeto que você tem aí, se você precisar de ator, você pode me chamar, tá? Esquece não. Inclusive, você já tem até um filme no currículo, né? Qualquer coisa eu te mando meu currículo das atuações que eu já tive. Tem um muito bom que tá saindo do forno aí, que é o Monstro do Rio Paraibuna, você tem que assistir. Muito bom. Tá, mas eu acho que é isso, é não parar, igual ela falou, o pós-Covid ele vai trazer muita coisa pra gente, porque muita galera de Juiz de Fora mesmo aproveitou esse período para desenvolver habilidades, né? Então a galera começou a trabalhar com edição, mesmo que seja para fazer um vídeo institucional, a galera teve que se adaptar a ficar na frente de uma câmera para dar aula, para poder assistir a aula. Então isso já facilitou muitas pessoas a lidarem com câmera e tecnologia. Então o pós-Covid ele promete aí. Então acho que o mercado vai dar uma melhorada até depois que a gente voltar aí com força total. Show. E a pergunta que eu tô querendo fazer desde que a gente começou a conversar. Nós vamos ter o Monstro do Paraibuna 2? Vamos ter sim, com certeza. Eu estava conversando sobre isso com o Paulo esses dias. E sim, a gente está fazendo imagens de multidões mascaradas na pandemia, porque eu acho que isso tem a ver com o projeto da epidemia de capivaras com carrapatos mutantes e com a ficção científica como gênero cinematográfico. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, né, das pessoas mascaradas, né, isso tem gerado uma possibilidade de criar imagens que nunca puderam ser criadas, pelo menos aqui em Juiz de Fora, né? Você vai num calçadão, por exemplo, da Rua Alfred e para ali um tempo e filma, né? Porque daqui a alguns anos essas imagens vão ter valor histórico. Então, aproveitando, né, esse gancho da pandemia, a gente vai sim dar uma continuidade no projeto do Monstro do Rio Paraibuna com a edição 2. Ô galera, foi muito legal o bate-papo. Tô ansiosíssimo para poder ver o filme. Tô esperando aí então o lançamento. Aqui em Juiz de Fora a gente tem um cinema gigantesco chamado Cine Teatro Central. Eu já brinquei com o Leonardo que eu sou louco para poder ver então a estreia do Monstro do Paraibuna lá. Sonhar não custa nada, tá, Leonardo? E brigadão aí vocês dois, gente. Então, muito obrigado, Fernando, por ter feito esse convite. Para mim foi ótimo essa conversa que a gente teve aqui. Eu quero aproveitar para convidar vocês para assistirem, né, o trailer do Monstro do Rio Paraibuna e aguardarem o lançamento dele nos festivais de cinema, né, e depois do lançamento nesses festivais a gente fazer uma mostra especial, né, lá para outubro, no mês do Dia das Bruxas, uma exibição numa plataforma de streaming, né, que eu desenvolvi para poder estar passando aí para vocês na íntegra todo o projeto do Monstro Paraibuna. Estamos na fase de licenciamento das músicas para poder levar até você o Monstro do Rio Paraibuna. Se inscreve lá no canal e até a próxima. Sandro, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter participado do bate-papo com você, com o Léo também. Gente, não percam o Monstro do Rio Paraibuna. Já acompanha a gente no Instagram. O Instagram já tá lá com o link na bio, você pode acompanhar o nosso trailer. Já saíram alguns trechinhos também que você pode ir lá matando um pouquinho da curiosidade de como que vai estar o filme. Não perde porque tá sensacional. Corre lá, já assiste o que a gente tem, se inscreve no canal, segue no Instagram, que aí você fica por dentro de tudo que vai ser lançado. Tem foto da produção, foto da pré-produção. Então tem bastante coisa lá para vocês acompanharem com a gente, para não ficar fora de nada, tá? Então corre e acompanha com a gente que eu quero ver todo mundo assistindo o Monstro do Rio Paraibuna assim que lançar. Tá joia? Muito obrigado e até mais, galera. Galera, um abração aí então para todo mundo que assistiu a gente, um brigadão.
Todos os links que eles falaram eu deixei aqui embaixo na descrição, então não perde tempo e vai lá conhecer. Aí eu fui.